Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar sequência então à nossa conversa aqui sobre blocos econômicos. Na aula passada, a gente começou a falar dos blocos, mas falou apenas da teoria de uma forma genérica, né? De uma forma geral. Peraí, eu preciso marcar o tempo. De uma forma geral, né? De uma forma ampla, nós vimos teoria de integração econômica e agora nós vamos passar alguns exemplos concretos falando aí dos principais blocos econômicos que existem na atualidade. Vou começar com a União Europeia. A União Europeia é considerado o exemplo mais bem-sucedido de bloco econômico, tanto pela quantidade de países envolvidos, quanto pelo nível de integração. Nós vamos ver que a União Europeia, pelo menos até muito recentemente, ela era o sonho de consumo de qualquer outro bloco econômico, né? Qualquer outro bloco buscava se espelhar na União Europeia, que até muito recentemente ainda não conhecia uma crise generalizada, embora de uns anos para cá a situação tenha mudado bastante. Mas, em termos de nível de integração, nenhum país avançou tanto quanto a União Europeia, nenhum bloco avançou tanto, né? E o ponto de partida da União Europeia é um tratado assinado em 92, começa a ser validado em 93, tem todos os seus pontos implementados em 99, conhecido como o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o tratado que cria a União Europeia no formato de uma integração ampla, né? Com as características que a gente viu, que são possíveis, todas elas reunidas na União Europeia. A primeira delas, a livre circulação plena de pessoas, então, para finalidades de moradia, estudo e trabalho, né? Surge a figura da cidadania europeia, ou da nacionalidade europeia, que é o passaporte, que surgiu quando a União Europeia incorporou um acordo que, na verdade, é anterior a ela, um acordo de 87, criando o espaço Schengen de livre circulação. Então, a União Europeia incorpora e amplia esta livre circulação, não só para fins de turismo, mas para fins de trabalho, para fins de moradia, para fins de estudo, né? Então, hoje o europeu que estuda num país é prontamente reconhecido no outro, não existe diferença, por exemplo, em termos de reconhecimento de diploma. Vão ser eliminadas as tarifas alfandegárias entre os países membros, como em qualquer área de livre comércio. Vai ser adotada uma TEC, vimos na aula passada, tarifa externa comum, que é quando os países do bloco usam a mesma tarifa para fazer comércio com quem não é do bloco. E vai ser criado um órgão legislativo, um Europarlamento, onde estarão os eurodeputados. Eurodeputados, depois nós vamos falar um pouco de política brasileira, vocês vão ver que existe uma semelhança, mas o número de eurodeputados ele é proporcional, dentro de um certo limite, à quantidade de habitantes de cada país. Então, nós vamos ter mais eurodeputados da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália, do que, por exemplo, de Portugal. E depois vamos falar de alguns problemas que a União Europeia enfrenta atualmente. Um deles é o crescimento de partidos que são céticos à ideia da União Europeia dentro do Europarlamento. É uma contradição que beira o absurdo, mas acontece. Eurocéticos dominando ou crescendo em termos de influência dentro do Europarlamento. Ou seja, em linhas gerais, parece que a Europa ia virando um grande país. É claro que, para alguns aspectos, a Europa nunca, provavelmente, será um grande país. Por exemplo, aspectos culturais ou aspectos de soberania extrema, né? Mas, no dia a dia, para muitos aspectos, a Europa, os países da União Europeia, funcionam como se estivessem integrados em um único país. A União Europeia teve grandes progressos nos seus primeiros 20 anos. Os países mais pobres melhoraram muito suas condições. Os países que já eram ricos mantiveram-se, não tiveram rebaixamento do seu nível de desenvolvimento. E isso foi muito perceptível nos primeiros 20 anos de União Europeia. A partir de 2009, a União Europeia também vai passar por processos de questionamento. Depois nós vamos ver com muito mais detalhe a crise de 2009, que é uma crise impulsionada por 5 países que vão se endividar demais, vão, com isso, ter uma dificuldade muito grande de manter a sua economia funcionando devido à dívida pública. E aí você começa a ter um movimento de questionamento na União Europeia, se foi uma boa ou não foi, se esses países devem permanecer ou não no bloco.
e, mais recentemente, a crise provocada pelo Brexit, porque a União Europeia estava acostumada a lidar com muitos países se candidatando a entrar no bloco, mas nunca com um país querendo sair do bloco. E a coisa é tão complicada que, mesmo já tendo sido aprovada a saída, até agora não aconteceu plenamente. Até agora, os britânicos e os europeus estão negociando os termos exatos em que vai se dar essa saída, que tende a criar muitos desafios ou muitos problemas para a economia, principalmente dos próprios britânicos. Mas isso nós vamos ver mais à frente, tá? Coloquei a capa desse livro aqui porque ele é um livro muito interessante. Ele é um livro escrito alguns séculos atrás, onde um religioso, um abade, chamado Abbé de Saint-Pierre, vai dizer que a única forma de tornar a Europa um continente pacífico é transformando-a num único país, né? Claro, ele não imaginava exatamente a União Europeia, mas, curiosamente, essa ideia acabou se mostrando uma profecia. Então, nesse livro, Projeto para Tornar Perpétua a Paz na Europa, ele defende a ideia da integração política na Europa. Ela ainda não aconteceu, nem sei se um dia acontecerá, mas todo esse movimento de aproximação, como eu mostrei na aula passada, foi, sim, uma reação às rivalidades que já haviam jogado a Europa em dois grandes conflitos, né? Bom, o nosso segundo bloco é chamado de NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e recentemente mudou de nome para US-CAN, tá? US, não MCA, US-CAN, Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México, na verdade. É um acordo de livre comércio, apenas de livre comércio, sem livre circulação de pessoas, por exemplo, unindo Estados Unidos, México e Canadá. A integração unindo Estados Unidos, México e Canadá tem como função implementar ou aprofundar uma complementaridade que já existia. O Canadá é um país muito rico em matéria-prima, grande parte dessa matéria-prima vai para os Estados Unidos, e o México é um país que dispõe de uma grande oferta de mão de obra barata. Então, há algum tempo, empresas americanas já estavam se dirigindo para o México por calcularem que ficava muito mais barato fabricar lá. Havia uma complementação, né? Os Estados Unidos com a tecnologia, o Canadá com a matéria-prima e o México com a mão de obra. Com o NAFTA, isso fica facilitado, porque, embora a mão de obra não vá poder migrar, as empresas podem ir ao lado mexicano, por exemplo, usar mão de obra americana, e é o que vai acontecer. O fluxo mais notório que nós tivemos dentro da assinatura do NAFTA foi o fluxo de muitas empresas americanas migrando para o México, principalmente transferindo as suas atividades de montagem de produtos, aquelas que usam muita mão de obra para o México, para usar mão de obra barata, para economizar com mão de obra. Esse tipo de indústria vai ganhar o apelido de indústria maquiladora. Maquiladora porque muitas vezes elas recebem peças prontas e não fabricam nada. Elas apenas montam produtos. Então, essa é a característica que demarca esse tipo de fábrica ou de indústria. A dependência e a maior complementariedade criadas pelo NAFTA trouxeram alguns aspectos muito positivos para as economias envolvidas e alguns nem tanto, principalmente para a economia mexicana, que é a mais pobre, a mais precária de todas elas. Em 2008, os Estados Unidos atravessaram uma crise seríssima, muitas empresas americanas faliram, e à medida que as empresas faliram, fecharam fábricas no México, demitindo pessoas. A onda de demissão de pessoas, ela anda de mãos dadas com o crescimento do narcotráfico na fronteira norte mexicana. E hoje, este é o maior desafio social e político que o México enfrenta na atualidade. Gangues narcotraficantes controlam praticamente o país inteiro. Aquilo que no passado se viu acontecer, por exemplo, na Colômbia, hoje acontece no México, do Estado não mandarem quase nada, né? E muito disso está ligado à ressaca política e econômica causada pela crise de 2008 e seus impactos no México. Outro problema importante que você vai relacionar com o que a gente está vendo lá na parte de atualidades tem a ver com a história do milho. Quando foi feito o Acordo de Livre Comércio do NAFTA, produtos americanos podem entrar no México sem pagar imposto. E o milho americano começa a ser vendido no México. Os americanos produzem muito mais milho do que consomem. Só que vocês vão lembrar que tem uma característica: o milho americano ele é muito barato porque ele é subsidiado. O governo paga uma parte do custo de produção para o produtor americano e esse milho baratíssimo chega no México, onde a maior parte do milho é produzida por famílias. Portanto, com tecnologia mais atrasada, com menor produtividade.
Então, o milho americano é muito mais barato, o mercado vai todo para o milho americano e, de repente, os mexicanos começam a ter dificuldades para vender seu milho. E são milhares de famílias mexicanas que vivem de milho, né? O milho é uma cultura muito arraigada no México. No México, as pessoas quase não comem pão, não tem o hábito que a gente tem. Quase tudo é comido com tortilha à base de milho. Então, o milho tem, assim, equivale ao pão ou ao arroz para nós aqui no Brasil. Então, haverá um empobrecimento muito grande que vai ser muito perceptível, principalmente no estado do extremo sul do México, que faz divisa com a Guatemala. É o estado mais pobre, chamado de Chiapas, e revoltados com os acontecimentos causados aí pelo NAFTA relativo a essa questão do milho, os habitantes de Chiapas vão ver surgir um grupo guerrilheiro, um movimento de revolta. Talvez a primeira guerrilha, o primeiro movimento armado que não é exatamente comunista, mas ele se coloca como um movimento anti-globalização. Então, este movimento vai questionar o NAFTA, a assinatura do acordo, vai chegar a tomar cidades inteiras, né? Ele é formado principalmente por indígenas, por camponeses, uma parte de intelectuais também, né? E foi um movimento muito conhecido nos anos 90 por ser o primeiro, talvez o pioneiro nesse tipo de contestação, sem recorrer à fórmula do socialismo, do comunismo, buscando apenas uma crítica ao modelo de globalização. Bom, sobre o NAFTA, é importante lembrar que ele não se chama mais NAFTA, agora ele é chamado por essa sigla. Essa sigla ela vai aparecer porque Trump renegociou o acordo. Trump, antes de ser eleito, na verdade, já dizia que o México estava roubando empregos dos americanos e que ele ia rever o NAFTA. No final das contas, ele mudou o nome do NAFTA e mudou muito pouco a característica do bloco, né? A única coisa que mudou é que, para um produto ter livre circulação, ele precisa ter pelo menos 40% dos seus componentes sendo feitos dentro dos 3 países. Então, se um produto vem da China e 80% dele é feito na China e só 20% no NAFTA, ele não tem livre comércio entre os países. Ou seja, mudou muito pouco, houve um pequeno aumento no conteúdo regional. É por isso que muita gente até ironizou o Trump como alguém que é mais rosna do que efetivamente cumpre, né? Aqui você tem uma ideia do que representa em termos de comércio a relação entre os países, né? Vejam que coisa interessante, os americanos têm sido muito beneficiados pelo NAFTA, recebem, por exemplo, muito mais investimento do México e do Canadá do que investem no próprio México, né? Então, essa ideia aí, tão defendida pelo Trump, de que os empregos são roubados pelos mexicanos, ela é uma ideia falsa, né? Uma ideia baseada em afirmações bastante falsas, bastante discutíveis. E aqui você tem uma charge que ironiza a renegociação que Trump faz com o NAFTA. Ele está com uma arma na mão, ele acaba de matar o NAFTA, mas ao mesmo tempo ele já está regando o NAFTA. Quer dizer, ele matou sem matar, né? Matou com condições para que o NAFTA brote de novo. Notem que a crítica se estende às outras lápides, onde você vai ver, por exemplo, verdade, honestidade, né? Escrito, então, como uma crítica a tudo isso que Trump estaria matando, obviamente, segundo o chargista, né? Lembrem que nas provas de vocês o que importa é interpretar a charge não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista da mensagem que o autor tentou nos passar. E esse é um cartaz de manifesto do Exército Zapatista de Libertação Nacional, os EZLN, e é este movimento de guerrilha aí que surgiu no sul do México para se opor ao acordo do NAFTA e ao modelo neoliberal que a ele vinha acompanhar. Passando agora, então, à organização mais importante para nós, em termos regionais, que é o Mercosul. É importante lembrar que o Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul, não é uma ideia tão original. O Brasil e outros países vizinhos já tinham firmado alguns outros acordos comerciais nos anos 60 e 70, mas esses acordos foram muito pouco bem sucedidos. Por quê? Basicamente por uma questão que hoje a gente chama de semelhança de pautas de produto. Vou anotei aqui para vocês. A ALAD, Área Latino-Americana de Desenvolvimento e Infraestrutura, e a ALAUC, Área Latino-Americana de Livre Comércio,
retiravam ou pelo menos reduziam as barreiras tarifárias entre o Brasil e outros países vizinhos, mas muitas vezes o que o Brasil produzia era muito parecido com o que os países vizinhos produzem. E este é um problema da América Latina, né? A maior parte dos países da América Latina são primário exportadores. O Brasil já tinha algumas indústrias, mas mesmo assim a indústria ainda não era tão desenvolvida, então não fazia muito sentido vender soja para comprar soja dos outros, né? Então, a semelhança de produtos fez com que essa relação não fosse uma relação muito forte, muito bem sucedida. Então, apesar dessas tentativas, ambas tiveram pouco impacto, costumamos dizer que fracassaram, e foi só em 91 que aí sim a gente tem uma integração decente, uma integração com resultados consideráveis, que foi firmada pelo Tratado de Assunção, criando o Mercado Comum do Cone Sul, que é aquela pontinha no sul da América, onde está Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que passam a partir de 91 a buscar integrar-se no mercado comum. Passam, porque ainda não chegaram, né? Ainda hoje as medidas para chegar no mercado comum estão em adesão. Você se lembra, por exemplo, que existe livre circulação turística para países vizinhos, mas não para fins de trabalho, para fins de estudo. Essa é a meta do Mercosul. É provável que um dia a gente tenha, mas por enquanto ainda não. E vamos ter a entrada do Chile, Bolívia, Colômbia e Equador como membros associados, ou seja, sem buscar adotar a TEC, a tal da Tarifa Externa Comum, que a gente viu que é aquela tarifa que um bloco de países adota para fazer comércio com quem não é do bloco. Então, esses países entram com livre comércio, mas sem integrar a TEC, inclusive porque 2 deles têm livre comércio com os Estados Unidos, então seria impossível criar uma TEC. Em 2006, tivemos um processo conturbado que levou à adesão da Venezuela. A Venezuela, há algum tempo, era candidata a entrar no Mercosul. Na época, o governo brasileiro e o da Argentina queriam muito a Venezuela. Alguns acham que por razão ideológica, por serem governos de esquerda e a Venezuela está na mão de Hugo Chávez, visto também por muitos como alguém de esquerda. Mas existia uma justificativa econômica importante. A Venezuela era um país que estava em um bom momento econômico devido à alta do preço do petróleo, mas é um país que quase não tem indústria. Então, praticamente tudo que é bem industrial, a Venezuela compra do exterior, e Brasil e Argentina são exceções na América Latina. São 2 dos poucos países, quase os únicos aqui na região, junto com o México, que conseguiram criar uma base industrial. Então, Brasil e Argentina vendem muito para a Venezuela. Mas, apesar desse ímpeto de querer a Venezuela dentro do bloco, o Paraguai, que tinha um governo bem mais à direita, vetou várias tentativas, várias vezes, a possibilidade da entrada venezuelana, sob o pretexto de que isso ia tornar o bloco um bloco excessivamente à esquerda, se podemos dizer assim, né? Essa situação, então, fez com que fosse muito complicado trazer a Venezuela para dentro do bloco. Só foi possível ter adesão venezuelana quando um fato aconteceu no Paraguai. O Paraguai passou por um processo de impeachment que foi entendido pelo Mercosul como um golpe. E aí existe lá uma cláusula no Mercosul chamada cláusula de Ushuaia, que diz que se um país romper com a democracia, ele pode ser punido com suspensão e, eventualmente, até com expulsão do bloco. E foi exatamente o que aconteceu no Paraguai, né? É difícil dizer se foi um impeachment ou um golpe. Foi dado dentro de legislações, né? Mas diferente do polêmico impeachment no Brasil, que vocês testemunharam, viram que levou meses, o impeachment no Paraguai levou 48 horas. Em 48 horas o presidente tinha sido deposto. Então, realmente ficou uma carinha, ficou um cheirinho de golpe. E Brasil e Argentina usaram isso para suspender o Paraguai. O Uruguai, que também tinha um governo simpático ao Brasil e a Argentina, foi a favor. E aí o Paraguai foi suspenso e foi feita uma votação sem o Paraguai, que permitiu a entrada da Venezuela. Então, hoje é o 5º membro. E estamos agora com o processo de adesão também da Bolívia. Ironias da história, alguns anos depois, a Venezuela realmente ia se tornar uma ditadura nas mãos do terrível Nicolás Maduro. Depois nós vamos falar dele nas aulas de Venezuela.
E com isso, então, o Mercosul, que já tinha readmitido o Paraguai, vai suspender a Venezuela. Então, quem hoje está suspenso no Mercosul é a própria Venezuela, apesar de ter usado desse expediente para ingressar no bloco. Aqui uma imagem do Parlasul, Parlamento Sul-Americano, e esta placa que você já começa a ver por aí, que no futuro prevê que nós vamos ter livre circulação entre os países, não só para fins turísticos. Ainda não acontece, né? Vocês conhecem bem o caso aí do pessoal que estuda medicina e eventualmente volta para o Brasil e o diploma não é reconhecido. Mas a tendência é que isso seja, né? Que isso aconteça. Próximo bloco que eu vou citar aqui é um bloco que nasceu e praticamente já morreu, né? Chama-se TPP, que é uma sigla em inglês para dizer Parceria Transpacífico. Bloco que foi assinado num acordo justamente no finalzinho do governo Barack Obama, quando ele estava há 2 ou 3 meses de passar o poder para o Donald Trump. Ele assinou este acordo que foi assim muito comemorado pela sua equipe, que por ter criado, aliás, o maior bloco de livre comércio do mundo, né? Seria um bloco incluindo Estados Unidos, Japão e países do Sudeste Asiático. Bom, só de ter a maior economia do mundo unida com a terceira maior, fica muito claro que é um acordo importante e, obviamente, que existe aqui um movimento totalmente endereçado a se contrapor justamente à ascensão da China, né? Claro, quando a primeira e a segunda economia se movem no sentido da integração, isso é um recado à segunda maior economia. Claro que nós estamos falando tudo isso de um cenário muito diferente desse que a gente está vivendo hoje, que depois nós vamos analisar. Trump, tão logo assume o poder, vai dizer que o acordo é péssimo, vai dizer que não é um nacionalista, desculpa, não é um globalista, ele vai dizer eu sou um nacionalista, e que este acordo vai ajudar a roubar empregos dos americanos, então ele tira os Estados Unidos imediatamente do acordo, adota o discurso protecionista, e apesar do acordo existir até hoje, ele está esvaziado. Um acordo de livre comércio que envolvia os Estados Unidos não tem mais os Estados Unidos, sem dúvida, não é mais a mesma coisa, né? Então, o TPP poderia ter sido uma grande jogada. Inclusive, gente, já havia negociações para se costurar uma parceria transatlântica, que seria a união do TPP com a União Europeia. Aí nós teríamos um bloco de comércio gigantesco. Mas não foi à frente por decisão de Trump, obviamente por decisão de quem votou em Trump também, né? Passando para um próximo, assim, aqui nós temos o mapa, quem seriam os países do TPP. Realmente, Canadá, Estados Unidos, México e Japão são os principais, mas Estados Unidos e Japão se destacam, né, pela importância de suas economias de longe. E, finalmente, nós temos a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Vou escrever aqui para vocês. Cor de menina ou de menino? Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que é o bloco formado pelos países que surgiram do desmembramento da antiga União Soviética. Quando acabou o socialismo, a União Soviética deixou de ser um país e várias regiões se emanciparam, se tornaram autônomas, surgiram essas novas repúblicas, pois nós vamos ver, a total são 15 repúblicas, mas apesar desses países ficarem independentes, são países cuja força econômica é limitada e a dependência em relação à Rússia ainda é muito grande. Então eles são independentes politicamente, mas economicamente são ainda muito, muito ligados à influência russa. Depois a gente vai falar um pouco mais da história russa e situar melhor os países da CEI, mas aí já dá para ter uma ideia de quem são eles, né? Aqui estão os principais ex-repúblicas soviéticas ligadas à CEI, exceção feita hoje à Ucrânia, que está num processo de afastamento da Rússia, desde que ocorreu toda aquela crise com a queda do presidente. Vamos ver depois lá mais para frente nas aulas de atualidades. E, finalmente, para fechar, algumas iniciativas que estão sendo discutidas.
Trump tem tido uma relação muito conturbada com o comércio chinês. Antes dessa história toda aí do Covid virar o mundo de ponta cabeça, Trump já tinha feito comentários preocupantes sobre o comércio com a China. Trump já tinha taxado a China e iniciado uma rodada de medidas protecionistas. A China vinha devolvendo também, adotando protecionismo. E em vários momentos os dois países também voltaram atrás e anunciaram uma trégua. Recentemente, Trump chegou a anunciar a possibilidade de um acordo de livre comércio entre China e Estados Unidos, o que sem dúvida iria completamente na direção contrária das promessas de campanha do Trump, mas impulsionaria um crescimento econômico gigante dos dois países. A chance disso acontecer é pequena, mas é uma possibilidade. Assim como um acordo União Europeia e Estados Unidos, que tinha a possibilidade de ter acontecido a partir de Obama, lá do final do governo Obama, mas com esses movimentos protecionistas do Trump, a chance caiu bastante. Fora isso, você vai se lembrar que ano passado foi assinado um acordo de livre comércio do Brasil com o Mercosul, saiu aqui, na verdade não é o Brasil com o Mercosul, é do Mercosul com a União Europeia, tá? Deixa eu rasurar aqui para a gente corrigir e não perder a informação. Então, não é Brasil mais Mercosul, na verdade, é Mercosul mais União Europeia. Sabem que eu apanho da tecnologia, né, gente? União Europeia. Pronto, né? Então, na verdade, o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo já foi aprovado, mas até ele começar a valer demora muito, porque todos os países da Europa precisam aprovar esse acordo em parlamento. E a chance disso acontecer é enorme. Para existir esse acordo, por exemplo, produtos do Mercosul vão entrar sem pagar imposto na França. A França tem uma enorme população na agricultura e é altamente protecionista, subsidia essa população. Então, é muito pouco provável que a França, por exemplo, aprove este acordo, ainda mais com os recentes atritos entre o governo francês e o governo brasileiro. Mais à frente a gente vai voltar se houver alguma novidade, mas por enquanto foi aprovado, mas vai demorar muito tempo para funcionar. Alguns analistas falam em 10, outros até em 20 anos para esse acordo valer. E, finalmente, nós temos os americanos costurando alguns acordos de livre comércio, TLCs, com países da América Latina. Porque os Estados Unidos antes chegaram a ter um sonho, no metade dos anos 90, de criar uma grande área de livre comércio envolvendo todas as Américas. Mas isso não se concretizou e, a partir daí, os Estados Unidos passam a tentar negociar tratados de livre comércio, que são tratados bilaterais. Ou seja, livre comércio Estados Unidos-Colômbia, livre comércio Estados Unidos-Peru. Então, pode ser que o Brasil entre numa dessa. Não sabemos se isso vai acontecer, mas é uma iniciativa que a diplomacia americana tem feito, e tem obtido aí um relativo êxito. Beleza, pessoal? Então, vocês vão me mandando as dúvidas aí. E agora vou conduzir vocês também para um próximo vídeo, né? A gente vai começar a nossa próxima aula a falar sobre industrialização no mundo, para depois falar de industrialização brasileira.